Então é legal que a gente esteja atento a que de fato vamos continuar com juros altos por mais tempo, e isso não impacta só nos investimentos, ele vai acabar impactando também nas questões de cartão de crédito, de limites de crédito concedido, enfim, seja a modalidade que for. No Sicredi a gente fala real para você lucrar real. Ao investir o seu dinheiro na primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, você conta com rentabilidade, segurança e solidez. Olá, estamos começando mais uma edição do Momento Sicredi Investimentos. Olho no olho, sem asteriscos nem letras miúdas, hoje nós vamos falar a respeito das projeções e dos cenários econômicos para 2023. E quem está comigo hoje para falar sobre esse assunto é o assessor de investimentos da Sicredi Região da Produção, Humberto Canova. Humberto, só deixa para dizer um olá aí para quem está nos assistindo e nos acompanhando. Olá, Cris, tudo bem? Esse ciclo praticamente já se encerrou de 2022, então nada melhor do que esse momento para a gente poder esmiuçar um pouco mais, falar um pouco mais sobre 2023 e o que nos aguarda, o que a gente está olhando de projeções e perspectivas para esse ano, e é muito importante que a gente já faça essa transição, tendo esse olhar de como fazer para proteger nosso dinheiro, como fazer para atingir nossos objetivos, alcançar nossos sonhos. A última reunião de 2022 do Comitê de Política Monetária, o Copom, definiu a permanência da taxa Selic em 13,75%. É o mesmo patamar pela quarta vez seguida e o mais alto índice desde o ano de 2016. Pensando nisso, o que a gente já pode dizer sobre o ano de 2023 aí com relação a investimentos? Como expectativa de mercado é que a gente vai ter patamares, principalmente por força das transições e reorganizações, seja ela econômica, de governo, uma série de pontos internacionais, inclusive também, a gente está olhando para taxas de juros elevadas por mais tempo. Então aqui a gente estava projetando para partir do segundo semestre já, talvez até do segundo trimestre do ano de 2023 começar uma redução de juros, já estamos projetando talvez para julho, agosto do ano que vem esse início. Então essa perspectiva, sendo a taxa Selic uma ferramenta de combater a inflação, é de que ela persista agora por mais tempo em patamares mais elevados, na casa aí de 3,75, possivelmente até julho e agosto do ano que vem, de 2023, né? E depois disso ela comece uma redução gradativa se a gente continuar com o cenário de inflação em patamares mais baixos, né? Como vem acontecendo essa redução. Obviamente que a gente sabe que tem fatores que podem interferir na questão de gasto fiscal, uma série de pontos que hoje principalmente eles estão na mira, né, dos investidores para entender qual que vai ser essa nova dinâmica para 2023. Mas a expectativa do investidor é ainda ter ganhos muito robustos com base nos produtos principalmente de renda fixa, CDBs, LCAs, enfim, essas soluções que estão diretamente ligadas à taxa Selic, né? Então aí quem está pensando em investir o seu dinheirinho pode ir com segurança. Pode ficar tranquilo de que ele vai continuar tendo uma rentabilidade assim, bem robusta, né, no decorrer de 2023 também, possivelmente até mesmo olhando para 2024. Um assunto que sempre aparece nos fins de ano, né? Para quem tem dinheiro investido ou está pensando em investir, é indicado fazer saques? Tem algum benefício com isso? Isso é mito, Cris. Então, por muito tempo perdurou essas informações de que, de fato, teria um benefício em ocultar, de certa forma, esse recurso na virada do ano, dia 31 de dezembro. Porém, a partir de 2015, todas as instituições financeiras, corretoras, seguradoras eram obrigadas a encaminhar a declaração de movimentações financeiras para a Receita Federal. E nessa declaração, de fato, ia o fechamento de 31 de dezembro, o que fazia com que abrisse essa brecha de possibilidades aí para os investidores. Mas a partir de 2016 entrou em vigor a e-financeira. E a e-financeira obriga, por parte da Receita Federal, que todas as instituições disponibilizem a eles as informações referentes à movimentação do ano todo. Então a Cris, se ela teve uma movimentação, seja ela em janeiro, fevereiro, agosto ou dezembro, vai ser comunicada diretamente para a Receita Federal, o que torna mais imprudente por parte do investidor, por parte do associado, do cliente,
fazer essa movimentação de retirada porque é uma coisa a mais para ter que justificar para a Receita Federal. De fato, essa movimentação ela já foi comunicada, ela já está na e-financeira sobre posse da Receita Federal. Então, se o investidor ele declara na sua declaração de imposto de renda pessoa física um valor diferente do que ele transacionou, do que ele movimentou de fato no decorrer do ano, é mais fácil de que ele tenha um apontamento pela Receita Federal e possíveis problemas fiscais, do que se ele manter o recurso investido lá de acordo com a entrada que ele já teve, com a transação que ele já teve no decorrer do ano, porque isso já está sendo comunicado. Então, a partir de 2016 em diante, isso passou a ser uma prática, além de não recomendável, que ainda intensifica a possibilidade de ter problemas fiscais com a Receita Federal. Então a recomendação é, não façam essa movimentação pensando na declaração do imposto de renda. Agora um assunto não tão bom. Nós estamos com um número recorde de inadimplentes no Brasil. A estimativa do SPC Brasil é de que mais de 65 milhões de pessoas estão com o nome sujo. E aí, já pensando no novo ano, em que a gente já pode estimar que isso vai impactar no nosso dia a dia no país? Esse é um ponto de atenção fundamental, principalmente nessa época do ano, que a gente entra em férias, festas de final de ano, uma série de atrativos para fazer com que a gente gaste mais. Então esse é um ponto de atenção fundamental que a gente tenha também nesse momento, de olhar para quanto você de fato tem de ganho, quanto você de fato tem de receita, para ver quanto você pode gastar no seu cartão. E ao mesmo tempo com que vem muitas ofertas, é importante também ter esse olhar para a educação financeira. E o Sicredi figura como um grande apoiador nesse movimento, sendo reconhecido inclusive no âmbito nacional por um programa que é o Cooperação na Ponta do Lápis, na qual o Sicredi entra como apoiador do nosso associado, do cliente, ou até mesmo dos colaboradores de uma empresa, de um parceiro, algo nesse sentido, fazendo de fato esse movimento de conscientização, porque hoje a inadimplência ela acaba onerando não só a pessoa que está inadimplente, mas também todo o ciclo econômico, o empresário, o vendedor, o produtor, enfim, que está com esses débitos a receber, fazendo com que todo o ciclo econômico seja prejudicado. Então é legal que a gente esteja atento a que de fato vamos continuar com juros altos por mais tempo, e isso não impacta só nos investimentos, ele vai acabar impactando também nas questões de cartão de crédito, de limites de crédito concedido, enfim, seja a modalidade que for, vai gerar esse impacto ainda um pouco mais duro para a população que consome esse tipo de produto. E aí o principal ponto e o recado é: olhar para finanças tem que deixar de ser um tabu dentro das famílias, tem que passar a ser um assunto do dia a dia, corriqueiro, para que cada vez mais a gente consiga fazer essa organização. E contem muito com o Sicredi daí como apoio nesse movimento, como consultores que de fato somos no dia a dia aí, para facilitar a interpretação tanto de informações quanto do próprio balanço familiar, né, de todo esse equilíbrio que a gente precisa ter aí das receitas e das despesas do consumo, né? Humberto, fala-se em recessão mundial para o primeiro trimestre de 2023. Como se preparar para isso e o que já dá para a gente dizer sobre esse cenário? Cris, antes de responder a pergunta, eu acredito ser importante dar um passo atrás e entender o que é recessão. Então, nesse momento de inflação alta, não só no Brasil, mas no mundo todo, patamares de 8%, 10%, acima disso até mesmo, todos os bancos centrais, o pai dos bancos, vamos pensar assim, de todos os países, se viu obrigado a subir juros. E com subir juros, tu acaba reduzindo o crescimento, porque o custo financeiro fica mais alto. E com isso causa um desaquecimento, um resfriamento da economia. E isso vai ter um impacto no Brasil, sim, também no decorrer de 2023, provavelmente no decorrer de 2024, porque a maior parte dos produtos, principalmente commodities agrícolas, soja, milho, trigo, ferro, petróleo, uma série de coisas, o Brasil acaba vendendo para esses países fora. Então esses países vão deixar de comprar, vai reduzir a compra, na verdade, desses produtos brasileiros, o que faz com que tenha menos dinheiro circulando na nossa economia também, menos empregos sendo gerados. E nesse sentido, é importante de que a população esteja muito atenta a ter uma reserva financeira para se programar para esse momento. Porque a partir do momento que você tem uma economia mais lenta, mais desaquecida, pode acontecer também de, inclusive, aumentar, não estou dizendo que vai ocorrer, mas existe a possibilidade de aumentar
próprio índice de desemprego, a questão de ocupação da população. E isso faz com que eles percam também suas fontes de recursos em algum momento, sua fonte de receita. Então, para esse movimento é crucial, é fundamental que as pessoas estejam olhando para reservas de emergências, para ter como suprir suas despesas mensais por pelo menos 3 a 6 meses, a gente recomenda, né? É o principal ponto para que a gente possa transitar por esse momento de recessão de forma mais leve. Impactos vão acontecer, mas que a gente possa passar por isso de forma mais tranquila, né? Porque a pandemia, que por muitas vezes na nossa cabeça ela dá a sensação de que ela já passou, ela ainda não passou. Tem muitos países como China, como alguns outros países, principalmente aí da região, estão ainda sofrendo muito com elevados casos de Covid, né? O que faz com que eles deixem também de consumir em alguns momentos e tenham que fechar. Inclusive a questão de fábricas, logísticas, uma série de coisas que pode gerar um impacto até mesmo para o Brasil, né? E a guerra, esse é um conflito que principalmente no setor de energia, no setor de produção energética do país e de fornecimento de alimentos, ele acaba gerando um impacto direto, às vezes até mesmo com aumento de preço, né? Geralmente por reduzir ou melhor, dificultar o acesso a esses produtos que são principalmente lá da região da Rússia e Ucrânia, principalmente ligado à questão de gás natural, petróleo, trigo, milho, enfim, que isso acaba tendo um impacto direto para o Brasil também, né? E para o mundo como um todo. Humberto, o que mais é interessante para o investidor brasileiro saber, ainda mais agora, né, que nós já temos então definições para a transição de governo que assume aí a partir de janeiro? Principalmente quando você fala, Cris, em instituições financeiras, mercado financeiro, enfim, todo o complexo, o contexto, o sistema financeiro, nós precisamos falar, assim, das expectativas acerca dos principais nomes que estão sendo indicados agora. E o principal deles nessa transição de governo que vai acontecer para 2023 e mais esperado era realmente o ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil, o ministro de Relações Internacionais. E hoje nós tivemos a definição de que o Fernando Haddad ele vai ser de fato o ministro da Fazenda e assumir essa pasta tão importante para o país. Então agora os olhos do mercado eles vão se voltar diretamente a isso para entender qual que é o movimento que de fato ele vai fazer. Mas diante disso a gente também tem cenários de oportunidades, o que a gente espera é que vai ter juros mais altos por mais tempo, como eu falei lá no início da nossa conversa, né? E com isso também entram as oportunidades de rentabilizar mais seu recurso. Então diante desse cenário de juros mais altos por mais tempo, temos também mais oportunidades na renda fixa principalmente, que são produtos mais conservadores, de ganhar uma excelente rentabilidade. CDBs, LCAs, CDBs pré, pós-fixados, enfim, tem uma série de oportunidades de rentabilizar mais seu dinheiro, gerar uma renda passiva mais robusta para complementar a sua renda habitual, a sua atividade principal, ou até mesmo para aquele perfil que é investidor de fato, vai ter que passar por um momento agora possivelmente de muitas oscilações, instabilidades no mercado, o que faz com que diante disso perfis com risco maior, com apetite de risco maior, possam ter também oportunidades de ganho nesse mercado, né? Principalmente no que envolve aí renda variável. Mas diante de tudo isso, diante desses movimentos que nós comentamos no decorrer da conversa, o Sicredi fica muito à disposição para realmente abordar de forma consultiva esses temas e dizer a melhor recomendação de forma imparcial, lembrando que as decisões sempre vão ser do nosso associado, sempre vão ser da comunidade, mas aqui o nosso papel é muito de apoiar na tomada dessas decisões, trazer informações e clarear esses pontos. E aí ficamos à disposição com nossas equipes nas agências, pelos canais digitais, enfim, como ficar melhor. E você quer outras informações sobre investimentos? Acesse www.sicredi.com.br/site/investimentos. O link está aqui embaixo. Se ainda não é associado ao Sicredi, basta escolher a opção 1 no WhatsApp 51-3358-4770 ou clicar na aba Abrir Conta no site do Sicredi. Lembrando que ao investir no Sicredi você conta com rentabilidade, segurança e solidez. Olho no olho, a gente fala real para você lucrar real. E a real agora é que nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Momento Sicredi Investimentos.